A moda é ser chefe de cozinha, não é? Tem alguns aqui que já até pensaram em desistir da odontologia, principalmente depois que um dentista apareceu no MasterChef. Ela falou, eu também quero ser o chefe de cozinha. Quando eu fiz faculdade, graduação, já faz 25 anos, era um orgulho imenso ser cirurgião dentista. Eu chegava com os meus amigos de colégio, assim, eles perguntavam, o que você está fazendo, Capelli? Eu estou fazendo odonto, rapaz. Não, Nesp Araraquara. Os caras, nossa. Hoje, você pergunta, o que você faz? O cara fala assim, eu sou dentista. Parece que nem tem vergonha de ser dentista. Que virou uma profissão ruim, uma profissão fora da moda. Então, as pessoas são movidas à modinha, né? Porque as pessoas, na verdade, não entendem que toda profissão demanda sacrifício. Então, você pega, por exemplo, um depoimento, essa é uma reportagem da revista Época, uma moça candidata a chefe de cozinha. Não se pode cometer nenhum tipo de deslize, de fatiar, de lavar, de montar o prato, de temperar. É muita pressão. Que coisa importante, né? Se ela fatiar o pepino errado, alguém vai passar mal. Mas é uma coisa... Mas aqui tem algumas lições que a gente pode aprender. Por exemplo, nós dentistas precisamos, como numa cozinha, aprender a trabalhar em equipe. Porque nós não sabemos trabalhar em equipe. Imagina toda a organização para que um jantar seja servido. Isso começa com uma preparação enorme. A gente vai fazer uma endodontia, qual é o tempo de planejamento da endo? Você põe a radiografia contra a luz e o tempo é o necessário para a gota do fixador escorrer na manga do jaleco, né? Aí você já achou que fez o planejamento. Então, algumas coisas a gente precisa aprender. Ah, mas o chefe de cozinha é um cara muito bem remunerado, a odontologia não dá mais dinheiro. Então vejam isso, a média salarial de um cara que chega a chefe de cozinha, num bom restaurante, é de 3 a 5 mil reais. Então nossa profissão não é ruim. Ela é muito boa. Tem gente sentada aqui, e eu tenho a honra de ter aqui na plateia talvez os maiores nomes da endodontia brasileira, não é? E eu não vou citar o nome de todo mundo para não esquecer e não ser deselegante, mas é só vocês baterem o olho. Alguns foram palestrantes ontem, outros vão palestrar hoje. E essas pessoas investem, como Maurício, Patrick e outros, então muito bem profissionalmente, muito bem. E profissionais que não têm um reconhecimento nacional, mas têm o reconhecimento de colegas, né, de indicadores, como o Hermano, por exemplo, que é um endodontista que tem absolutamente tudo, microscópio, ultrassom, ele tem um localizador, ele tem um sensor digital, ele trabalha no mais alto padrão. Pergunta para ele se ele está descontente com isso. Então a gente precisa parar de fazer algumas coisinhas que são de péssimo hábito. Eu aprendi isso há alguns anos e essas 3 coisas transformaram minha vida. Não reclamar, porque tem gente que tem um péssimo vício de reclamar. Que tudo está ruim, a profissão está ruim, o país está ruim, está tudo ruim. Não se desculpar. Sabe aquele aluno que você chega e fala assim, me dá um espelho de primeiro plano. Aí o cara fala, ah, professor, sabe, eu até tenho um espelho, mas todo cara que vem com desculpinha, quem é professor sabe. E o pior dos defeitos que é colocar a culpa nos outros. Eu tenho um espelho, mas ele pegou meu espelho, professor. Entendeu? Riscou meu espelho, por isso que eu não tenho mais, né? Então, por favor, eliminem essas 3 coisas da vida de vocês, vocês vão ver uma transformação acontecer. E a gente precisa estar rodeado por grandes mestres, grandes professores, porque eles fazem a diferença na vida da gente, como fizeram na minha. Tudo que eu sei eu aprendi clinicamente com o professor Jaime Maurício Leal e na pesquisa com o professor Pécora, que são 2 grandes gênios. Então a gente precisa estudar, precisa escutar mais, discutir e treinar.
Nossa profissão é treino. Treino. Não adianta você comprar um MTA e querer, a hora que chega uma perfuração, espatular pela primeira vez e levar um MTA na cavidade. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você precisa fazer isso umas 10 vezes na placa de vidro, no dente extraído, para chegar a conseguir. Então, a gente precisa voltar a estudar. Parem de perder tempo com essa merda de Instagram, rede social. Peguem um livro para ler. Não precisa responder, mas quem aqui já leu, no último ano, um livro inteiro de endodontia? A gente precisa se reunir com grandes pessoas para escutar, para discutir. E aqui eu tenho na mesa Ricardo Bernardes, Marco Húngaro, Maurício Camargo, Kei Fabiano, Tiago da Austrália, eu, e sentado na ponta Gilberto Debelian. Depois de 25 anos de endodontia, eu fui fazer um curso em Oslo, na Noruega, achando que eu ia lá só para passear. Eu nunca aprendi tanto na minha vida, em 2 dias e meio de curso. E a gente precisa treinar. Vejam, no melhor instituto de ensino do mundo, olha o que a gente tem aqui em cima da bancada, um equipamento de ultrassom. A gente não está paramentado, não está usando nada, goma, porque os dentes são prototipados. Não tem contaminação. É um treinamento todo realizado em cima de dente prototipado. E o que nós estamos fazendo? Depois de 25 anos de endodontia, treinando. Treinando e treinando. E aqui, uma homenagem a esse grande mestre que me ensinou tudo que eu sei de pesquisa, de metodologia de ensino, e uma homenagem à amizade aí que a gente tem com o Maurício de mais de 20 anos. Né? Ele é meu irmão mais velho, esse cara. E olha só, depois que a gente fez essa visita, um colega de Joinville, Nils, me mandou essa foto. Capelli, olha o que eu encontrei aqui no Instituto do Debelian. O kit da Health, né? Ou seja, nós, depois de muito trabalho, muita pesquisa, estamos sendo reconhecidos nos melhores lugares do mundo, independente de que país seja. Então, eu acho importante a gente, todo dia, antes de ir para o consultório, trabalhar, que a gente faça essa pergunta para a gente. Eu gostaria de ser atendido por mim mesmo. Eu daria minha boca para eu realizar um tratamento? Eu tenho coragem de sentar lá, abrir minha boca, se isso fosse possível fisicamente, e deixar que eu faça um molar, por exemplo? Se você respondeu sim, parabéns. Se você respondeu um molar, não sei, um central sim, um molar talvez. Né? Quais são os passos que você tem que tomar daqui para frente para chegar até essa confiança? E a gente já falou isso, é estudar, é treinar, é estar sempre ao lado dos melhores. Conforme vocês forem participando de congressos, vocês vão ver que existe uma briga estúpida entre a pesquisa, o cara que é pesquisador, não é, Kleber, e o cara que é do consultório. O pesquisador, ele vai dizer o seguinte, quando o clínico está aqui na frente, um cara que não tem base de pesquisa, esse cara é um clinicão, ele não sabe nada. Em contrapartida, se sobe um pesquisador nato aqui, na frente, para fazer uma palestra, o cara que só tem consultório, ele cutuca o outro e fala, esse não sabe nada, é um DDS, é um dentista do dedo seco. Nunca molhou a mão na saliva. Mas isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque a nossa especialidade só vai avançar quando a clínica e a pesquisa derem as mãos. Uma boa pesquisa nada mais é do que uma boa dúvida clínica. Vocês querem ver uma coisa muito simples? Eu tenho 1h20 só, mas eu tenho que falar algumas coisas. A gente irriga, independente, todos os canais a gente irriga. Qual é a melhor agulha para utilizar? A que tem bisel, a que tem a ponta aberta, a que tem saída lateral? Como que eu irrigo? Eu faço um movimento de vai e vem, eu fico com a agulha a meio do comprimento de trabalho? Não. Nem isso a gente sabe. Nem isso a gente sabe. A gente não sabe nem irrigar. Né? E não adianta ficar discutindo quem está certo e quem está errado. Essa imagem da psicologia é muito famosa
Porque metade de vocês provavelmente estão vendo uma velha e metade está vendo uma jovem. Quem vê a velha? Levante a mão, por favor. A velha. Uma velha. Quem vê a jovem? Olha que bom, tem mais gente vendo. Quem vê a velha, então preste atenção para enxergar a jovem. Aqui a pontinha do nariz, o cílio, a maçã do rosto, o queixo, o pescoço com o colarzinho e tal. Quem não enxergou a velha? Olha o narigão da bruxa e a boca murcha e o queixo da velha. Enxergar? Então quem está certo e quem está errado? A pesquisa ou a clínica? Não tem dessa. Quando eu comecei a fazer endo, esse era o padrão de certo. Esse era o padrão de correto. E vocês vão se lembrar disso. Era o preparo com gates Glidden e o taper, ou seja, a ponta, o ápice preparado até 25. Por quê? Porque a gente tinha gates e flexofly. Não tinha outra coisa para trabalhar. Era o que tinha para hoje. Você aprendia várias técnicas, várias coisas, mas era gates e flexofly. Até que veio um sistema rotatório mecanizado com limas de níquel titânio que giravam dentro do canal. Né? Lembra disso, Maurício? Escaneadinho lá no scanner de Araraquara. E eu, que era um nego ruim de mão, passei a fazer canais que eu me surpreendia. Não é? Passei a fazer tratamentos, igual esse menino, que é um menino especial, eu não conseguia abrir a boca e eu tive que ser o mais rápido possível. E em 1996 eu fiz o primeiro tratamento da minha vida com um instrumento único, porque era o que dava para fazer, eu tinha que ser rápido, senão eu não ia conseguir fazer. E olha lá, depois comecei a documentar esses casos. Então vejam que aqui com um instrumento eu já tinha chegado a praticamente 4/5 do canal. Nós estamos falando aí. E os canais começaram a ficar cada vez mais bonitos, graças a um instrumento e a treinamento. Então vejam, eu jamais com lima manual teria habilidade para fazer um caso como esse, com dupla curvatura, jamais. Né? Mas treinando com o mecanizado isso foi possível. Mas a grande surpresa para mim foi quando nós demos esse curso, meu primeiro curso de instrumentação rotatória, junto com Maurício Peraz, e uma menina, Kátia Miranda, pegou esse molar e depois de meio dia de treinamento, ela me termina o caso 4502, 40, e eu falei, daqui para frente o nosso problema de shape do canal, de modelagem, está resolvido. Toda aquela dor de cabeça que a gente tinha de chegar no comprimento de trabalho, dilatar o canal sem causar nenhum erro, como perfuração, degrau, essas coisas, estão resolvidas. Hoje você tem mais de 150, 200 sistemas no mercado. Não era formada, ela era aluna de graduação. Sim, exatamente, Maurício. Exatamente isso. Então, o problema do shape, da modelagem, está resolvido, não é? Então, mas isso não é o único problema da endodontia. Fazer canal bonito não é, porque a endodontia ainda está baseada dentro de um conceito que é número de micro-organismos vezes a virulência dividido pela resistência do hospedeiro. Isso não muda. E a única coisa que a gente pode fazer, como endodontista, quando eu cobro do meu paciente, é diminuir o máximo que eu puder o número de micro-organismos. Eu não mexo na virulência da bactéria, eu não mexo na resistência do hospedeiro, a única coisa que eu consigo fazer é reduzir bactéria. E é isso que vai fazer com que o caso tenha sucesso, nada mais. Se ele vai ficar bonito na radiografia, vai ficar feio, é outro, não faz a menor diferença. Né? Então a anatomia, a endodontia está baseada nesse tripé que é a anatomia, o conhecimento do meu paciente, do biofilme. O paciente eu tenho que conhecer, porque se o cara tem, por exemplo, uma diabetes, ou ele é fumante de 3 maços de cigarro por dia, é claro que não vai ser a mesma recuperação. Eu tenho que conhecer profundamente a anatomia, que para a maioria das pessoas parece uma coisa simples e óbvia, mas basta que você corte alguns dentes, um disco dupla face diamantado, basta que você corte alguns dentes para entender como essa anatomia é complexa.
Você não precisa ter um microtomógrafo computadorizado no seu consultório. Você pode cortar os dentes e observar, que é o que nós fizemos aqui lá no laboratório da USP em 2006. E vejam que mesmo depois de passar um instrumento 55, toda a série ProTaper um 55, existem áreas do canal que sequer foram tocadas pelos instrumentos. Okay? Por quê? Porque hoje a gente sabe, graças à tomografia, e há um número gigantesco de pacientes que já passaram por esse exame tomográfico. Por exemplo, o professor Estrela vai publicar um trabalho no Journal of Endodontics, 2.500 pacientes é o N. 82% dos canais são ovalados. E o nosso sistema é rotatório e corta redondo, cônico. Então, se eu tenho um canal com essa configuração, quando eu corto redondo, o que vai acontecer? E se eu aumentar esse diâmetro, provavelmente eu vou dilacerar, rasgar esse dente, enfraquecer esse dente, não é? Então, veja, uma microtomografia, a Graziella que está presente aqui, a professora, essa é uma imagem gentilmente cedida por ela, não é, Grazi? Isso é um canal super achatado. Olha que interessante isso. Isso é muito importante entender. É muito importante, ó. A imagem que a gente vê na radiografia é essa. Preste atenção, não é? Mas esse canal, na verdade, ele tem essa conformação. Olha isso aqui. Essa é a conformação do canal. Mas eu não enxergo isso na radiografia. E tudo que a gente fez durante anos está baseado em conhecimento equivocado. Que é o conhecimento da sombra do dente, que é a radiografia. Os trabalhos de pesquisa mostram muitos dentes instrumentados, dentes que têm um formato achatado, longo, oval longo. Toda vez que eu uso um instrumento rotatório, eu deixo 40% a 50% das paredes sem serem tocadas. Por isso, né, que quando eu vou instrumentar um molar, por exemplo, pode acontecer um fato que é bem comum como esse. Quando você injeta o hidróxido de cálcio, preste atenção no que vai acontecer, ele reflui pelos outros canais. Porque, na verdade, eu tenho uma fita, eu tenho um sistema de canais radiculares e não apenas um tubinho. O canal não é um tubo perfeito, uma caneta Bic. O canal, ele é um sistema de canais radiculares. Vejam o terço apical em microscopia. O que adianta eu pegar um canal achatado como esse e instrumentar com um instrumento redondo? Eu nunca vou conseguir limpar. Essas imagens que vocês estão vendo são dentes de verdade que foram submetidos a um microtomógrafo computadorizado. Isso aí não é imaginação da cabeça de alguém, não é pintura, não é desenho, são imagens da anatomia interna dos dentes. Então, o que a gente precisa entender, nós fazemos uma microcirurgia, removendo micras de dentina. Conhecimento dessa anatomia é fundamental para o sucesso do tratamento. Para agravar as coisas, o sistema que a gente está baseado de mecanização do canal, uma parte da raspa que eu corto, eu puxo para fora. A outra parte eu impacto lateralmente, obliterando todo o sistema de canais radiculares. Vejam que isso é possível até ser observado num bloco de acrílico. Toda vez que eu mecanizo o canal, uma parte da raspa é puxada pela espira do instrumento, a outra parte é impactada na anatomia secundária. Vejam essa imagem ridícula de simples, mas muito elucidativa. Olha a geometria desse canal. Olha o que vai acontecer quando eu instrumento esse canal. Vejam que o istmo, ele vai ser todo preenchido com raspas de dentina. Só que se eu não sei isso, o que eu faço? Eu pego meu cone de guta, introduzo o cone de guta e ele vai chegar no comprimento do trabalho. Sim ou não? Aí eu radiografo e acho que está espetacular. E falo, vou postar esse caso no Facebook. Todos os sistemas, todos,
E esse é um trabalho do pessoal da USP de Bauru. Prestem atenção no que eu vou dizer. O que está aparecendo em verde é onde o instrumento toca as paredes do canal. O resto é onde não toca. O resto é onde não toca. Então, preste atenção, porque as pesquisas demonstram o seguinte: em média, independente do sistema que você utiliza, 40% das paredes sequer são tocadas pelos instrumentos. Muito bem. E qual é o problema disso? O problema é que às vezes eu tenho dentes bonitos até, do ponto de vista radiográfico, que estão muito bem radiograficamente, porém estão contaminados. Esse é um caso da sobrinha do professor Carlos Estrela de Goiânia. Caso muito bem conduzido, radiograficamente muito bom, só que a menina tinha fístula, tinha dor e isso. Vai para a cirurgia. Olha o que acontece. O que tem no meio desse canal bem instrumentado, bem obturado? Um istmo podre, fedido, cheio de bactérias. Só que, quando eu removo essas bactérias, olha o que acontece. Eu limpei e aí eu não tenho mais a perda de osso. O organismo reconhece que está ok, está tudo curado e diz, pode pôr o osso de volta. Isso é endodontia. Agora me diga uma coisa, você olhando a radiografia, está bonito isso? Não está bonito. Não está um caso que você colocaria numa aula ou postaria, mas é o resolutivo. Por quê? Porque eu tirei bactéria. Né? Olha como a gente é enganado por essa tal de radiografia. Enganado. Né? Eu não me perdi aqui. Isso é um texto, é uma imagem tirada do capítulo do Endodontic Topics, do professor Siqueira, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, que é um pesquisador do Rio de Janeiro. Se um aluno chega para a gente e fala, professor, terminei a obturação, você olha a radiografia e fala, perfeito, nota 10. Mas peraí, vamos mudar um pouquinho esse ângulo dessa radiografia que eu quero ver por outra visão. E agora? Vejam que é o mesmo dente. Eu só mudei o ângulo radiográfico, nada mais, nada mais. Eu só girei o dente e tirei outra radiografia. Então uma coisa que às vezes parece muito bonita, por outro ângulo está muito mal preparado, mal obturado e tem que ser refeito. Então nós temos um problema a ser resolvido. 40% das paredes sequer são tocadas. Vocês querem fazer um experimento? A gente combina, faz um grupo de WhatsApp. Vocês vão escolher se vocês vão escovar a arcada superior ou a arcada inferior. E daqui um mês todo mundo posta as fotos e o resultado no grupo de WhatsApp. O que vocês acham que vai acontecer daqui um mês sem escovar os dentes? Bom, vocês vão perder o marido, o namorado, não sei o quê. E por que a gente que faz endodontia acha que fazendo um buraquinho para pôr cone de guta está fazendo a nossa parte? Se eu não estou nem tocando as paredes, se eu não estou nem limpando, porque bactéria, biofilme, não é, professor Márcio Grise? Só sai como? Mecanicamente. Não é? Ou a gente chega do restaurante, ontem nós tomamos vinho, comemos num restaurante maravilhoso aqui em Ribeirão, a vontade que dá é deitar na cama, não é? Mas aí você fala, putz, tem que passar a escova e passar o fio antes de dormir. Porque o biofilme bacteriano não sai com bochecho, meu cara. Ok? Nós precisamos perder o foco na obturação e modelagem e começar a buscar, a pesquisar, a entender como eliminar as bactérias de dentro do canal. Como eu tenho que limpar. A melhor forma, a mais eficaz, a mais efetiva, e é isso. É isso que vai levar a nossa especialidade à frente. A gente pesquisou na USP, durante anos, duas coisas.
mais até o laser de alta potência do que o ultrassom. A minha tese de doutorado foi em laser, né? É um equipamento caríssimo, de alto custo e tal. Infelizmente, a gente não achou nada para fazer com esse equipamento na endodontia. Ele não serve para isso. Mesmo custando $80 mil, ele não presta para ela. Muito mais simples, com um investimento inicial menor, uma série de aplicações, é o ultrassom. Por isso que a gente vem trabalhando desde então, com esse equipamento, que é muito versátil, de baixo custo, baixa aquisição. Essa é uma imagem do Bruno, ele matou com essa imagem. É um canivete suíço, cara. O ultrassom serve para uma infinidade de coisas. Uma infinidade. Só na endodontia nós podemos fazer mais de 20 procedimentos. Então vejam, você pode localizar quarto canal, você pode remover pino, você pode cortar guta, pode fazer muita coisa com ultrassom. Você pode inclusive fazer cirurgia. Por quê? O ultrassom tem uma característica especial. Ele corta o tecido duro, mas não corta o tecido mole. Então, por exemplo, você pode fazer um levantamento de seio sem romper a membrana de Schneider. Você pode fazer uma apsectomia sem danificar a membrana do seio e assim por diante. Não é o tema de hoje, não vamos falar sobre isso, né? Um curso bacana de ultrassom, ele deveria ser dividido em 3 ou 4 módulos de um dia. 4 dias, aí você tem praticamente um curso completo, na parte de obturação, na parte de cirurgia, na parte de limpeza e assim por diante. Muito bem. Nós escrevemos alguns capítulos de livro, esse junto com o Maurício, o professor Húngaro, que vai palestrar depois do almoço, o Rodrigo Vivan, são grandes pesquisadores. Escrevemos um capítulo sobre microsonics, que é a união dessas duas tecnologias sensacionais, a magnificação com o ultrassom, no capítulo do livro do Maurício Camargo, e temos trabalhado muito forte junto com pessoas como o Patrick Baltieri e assim por diante, que têm um conhecimento profundo de microscopia, profundo. São caras que sentam a bunda no mocho, ele e o Maurício, há 20 anos trabalhando com microscópio. Muitas coisas que a gente vai mostrar aqui estão nesse site, e é um site interessante, porque é um site baseado em procedimentos clínicos. Vocês vão entrar lá em procedimentos, muitas coisas que você... Como localizar um canal calcificado, como remover um nódulo pulpar, e assim por diante. Está passo a passo lá. Tá? Mas nós vamos focar hoje em 2 coisas que eu acho importante. Mostrar para vocês tudo que a gente vem absorvendo e conversando e discutindo com engenheiros do ITA, com pessoas que têm um conhecimento profundo de ultrassom, para que a gente possa entender o que é essa tecnologia, né? Então, basicamente, o equipamento de ultrassom, ele pega, transforma, ele vai pegar, está ligado na energia elétrica, ele transforma essa energia elétrica em energia mecânica. Nada mais que isso. Dentro dessa caneta que a gente segura, existem umas pastilhas de cerâmica. Quando ela é estimulada pela energia elétrica, quando ela é estimulada, deixa eu voltar aqui. Quando ela é estimulada pela energia elétrica, ela expande e contrai, né? E isso é a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Nada mais. É um equipamento simples, ok? Então a pastilha ela tem essa contração e expansão. Depois eu tenho que entender que essa pecinha que vai aqui na frente, que é o que nós somos experts em desenvolver e fazer, experts, eu garanto para vocês, uma coisa que nós, Health Ultrasonic, não somos, e isso é uma característica minha, da Daniela, que é minha esposa, nós somos uns chatos de galocha, porque nós queremos tudo perfeitinho, certinho, não sei o que, então, mas isso está se transformando num resultado muito interessante, porque hoje a gente entende, por exemplo, que se você mudar uma dobra, você muda completamente a frequência, o jeito de trabalhar e tudo que vai acontecer lá dentro. Então, a gente se especializou em fabricar
esse inserto ultrassônico, né? Que é uma peça inteira, sem adaptador, para que eu possa controlar essa frequência. Qual é a vantagem de trabalhar com ultrassom? É o acesso, o primeiro deles, acesso. Olha a diferença da cabeça da turbina e o ultrassom. Você melhora o acesso, melhora o campo de visão, muito, muito mesmo. E depois, eu consigo, com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio, operar visualizando. Com alta rotação, você não faz assim, ó. Dá uma paradinha, pega o espelho, deixa eu ver se eu fiz merda. Aí vai mais um pouquinho. Por isso que acontecem perfurações, por isso que acontece um monte de iatrogenias. Aqui você opera olhando aonde você está criando o desgaste. Ok? E nós temos dois tipos de chips, né, de ultrasonic chips, que é o abrasivo. Quando eu uso diamante? Quando eu quero tirar nódulo pulpar, remover dentina, localizar canal, fazer preparo. Ou seja, eu uso um abrasivo, um diamante, quando eu quero cortar de forma muito rápida e eficaz o dente. Isso é importante. Vou mostrar para vocês. Essa é uma microscopia eletrônica de varredura feita pelo Rodrigo Vivan, da USP de Bauru. E a imagem que vocês estão vendo é do inserto líder de mercado no mundo. Eu não vou falar o nome, que eu não vou citar a concorrência. Okay? Presta atenção na distribuição do diamante. Olha o que a gente fabrica no Brasil. Então, é o que a Patrícia falou ontem, eu agradeço, Patrícia. Aqui também se faz coisa boa. A Ângeles faz coisa muito boa, a gente faz coisa muito boa. Por isso que a gente está fazendo sucesso no mundo inteiro. A gente está vendendo nos Estados Unidos, está vendendo na América Latina inteira, porque os caras sabem o que é bom. Olha a diferença. O meu concorrente, líder de mercado mundial, que é uma mega multinacional, e o que a gente fabrica no Brasil. Isso vai dar durabilidade, vai dar poder de corte, vai dar uma série de coisas. Então, para que eu quero um diamante? Para fazer isso, ó. Quando eu vou localizar um quarto canal, eu vou lá na entradinha do quarto canal e vou raspando, desgastando gradativamente, mas enquanto eu estou fazendo isso, eu posso visualizar. Ah, mas eu não tenho microscópio. Compre uma lupinha, pelo menos, para começar. Fazer endodontia sem magnificação é difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é a mesma coisa você falar, dá para ir daqui em São Paulo de carroça? Dá. Mas se for de carro é melhor, não é? E quando eu vou usar um inserto liso? Quando eu quero tirar coisas, pinos, retentores, instrumentos, desgastando o mínimo